Olá, hoje vim para trazer um conteúdo para vocês que para mim ele fez uma grande diferença na minha vida. Eu queria te perguntar se você sabe diferenciar a diferença entre emoção e sentimento. Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Aqui, neste conteúdo, você vai entender o porquê não conseguimos agir e se comportar como desejamos muitas vezes. E também vou ensinar você como tu pode reverter este processo, porque tem como reverter. Quero também te passar um conhecimento que a palavra emoção, ela vem do origem latim, emovere, que significa mover-se para fora ou afastar-se. As emoções são programas de ações coordenadas pelos nossos cérebros, que gerenciam alterações em todo o nosso corpo. Então, nossa mente influencia diretamente em todo o nosso corpo. As emoções são automáticas e isso acontece como forma de proteção. Foi algo deixado por Deus porque muitas vezes nós realmente estamos em um perigo real. Para conquistar a autocura emocional, precisamos de gerenciamento emocional. Você sabe o porquê não controlamos nossas emoções? Exemplo: se eu estou com raiva por alguma coisa, quando eu sinto a emoção da raiva, ela automaticamente já está acionada. E depois dela estar acionada, tem um conjunto antes de eu ter um comportamento que se forma para mim pegar e me expressar diante aquela emoção a qual eu estou sentindo. Só que a diferença que a partir daí você pode escolher como você vai lidar com esta emoção. Você vai gritar, conversar ou afastar. O gerenciamento emocional permite esta escolha consciente, né? Desde que não seja um risco de morte. Por exemplo, você tá com a emoção do medo, né? E você tá em perigo real, de fato o cachorro quer te pegar. E você vai ter que agir mediante aquela emoção do medo, porque o cachorro vai te pegar, ele vai te atacar. Então o perigo é real. Mas muitas vezes aquela emoção vem em nossos pensamentos sem motivo aparente, sabe? Aquele medo que vem por algo que não é real e aquilo muitas vezes acaba acionando a emoção do medo, da raiva, né? A qual muitas vezes nos paralisa. Porque se estiver em um risco real, a reação rápida diante de um fato é necessário. Mas se for real, então de fato, aquela emoção acionada do medo de fato vai te proteger, né? De um risco real, seja o que for. Aqui eu só estou dando um exemplo. Por isso que esse conteúdo é sobre isso. Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Então, muito bem. A palavra emoção, ela é uma resposta fisiológica do nosso corpo. E muitas vezes não é percebida de forma consciente por nós. E os sentimentos são a percepção consciente da emoção, ainda muitas vezes que parcial. Enquanto as emoções ocorrem de forma automática para nos proteger, independente da nossa percepção, ela acontece de fato desta forma, os sentimentos são a extração racional do processo emocional. A partir do momento que percebo, eu nomeio aquela sensação do corpo, que é um sentimento. Às vezes sentimos algo que não conseguimos nomear com precisão. Já te aconteceu isso? Você sentir algo, uma emoção, mas você não consegue dar nome, né? Muitas vezes você não sabe se aquela
Aquela emoção, ela é um medo, ela é uma angústia, ela é uma tristeza, ela é uma sensação, mas tu não consegue dar nome. Ou uma raiva, né? Isso acontece quando não temos clareza do nosso corpo, né? Uma emoção, ela foi acionada, mas não foi compreendida. Agora, eu quero que você tenha um conhecimento. Esse conhecimento que eu vou te passar agora sobre esse assunto, ele é muito importante. Eu quero te dizer que as emoções, elas não surgem do nada. Elas precisam de um estímulo, ser estimuladas. Aqui entra um ponto muito importante, esse conhecimento para você. Que a qualidade das emoções depende da qualidade do estímulo, da informação, da experiência, do estímulo interno, que são os pensamentos internos. Então é assim, vem o estímulo, depois vem a resposta física, né, o fisiológico, a emoção, e depois vem o sentimento, o nome da sensação. Nossos pensamentos são influenciados por informações desde a gestação da nossa mamãe até a nossa fase adulta. Além do que herdamos e adquirimos, as informações registradas hoje são processadas nos próximos dias, em formas de pensamento, sentimento, emoções e comportamentos. Então, por isso a importância de você alimentar a sua mente com informações saudáveis. Por isso a importância de você ter esse gerenciamento. Também eu quero deixar uma palavra para você que está me escutando, que é em Filipenses 4:8, que diz assim, ó: tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Então tudo acontece na nossa mente de uma forma assim, ó. Em primeiro lugar, vem a informação, tá? Aqui que é a informação. A comunicação é a informação. É algo que chega do externo, de fora. Alguém te fala alguma coisa. É uma comunicação mediante uma informação. Então, o que acontece no teu cérebro? Você capta aquela informação. E depois vai surgir em segundo lugar, vai surgir um pensamento, que é uma imagem mental. Você visualiza a cena daquela informação recebida. Depois, em terceiro, vem a percepção. Qual é a sua percepção daquela informação que você recebeu? Que já foi para o teu pensamento, e como é que você percebeu tudo aquele procedimento? Esse movimento, ele é interno, entende? Alguém chega e me fala algo. Olha, o Manu tá no colégio lá e se machucou. Alguém chega e me dá essa informação, né? E eu vou surgir um pensamento em minha mente. Meu Deus, será que ele tá bem? Será que ele não tá bem? Será que tá tudo ok com ele? E depois vem a minha percepção, mediante aquela informação recebida. Não, mas que ele se machucou, ele ganhou uma bolada lá e machucou o braço. Daí eu já vou ficar imaginando a minha percepção que se quebrou o braço dele, se o braço dele vai precisar operar, se ele vai precisar ir para o hospital ou não. É como eu percebo aquela informação que chega até a mim. E por último vem a emoção, mediante aquele sentimento, né? E daí o que acontece? Aí sim vai vir o comportamento. Aí vem o nosso comportamento mediante tudo isso que eu estou falando para você. Isso tem muito a ver
esse quadro aqui, ó, aonde eu capto informações, eu processo informações, eu vou interagir com outros sistemas informacionais. Outros sistemas informacionais são outras pessoas. E depois eu produzo a informação. Isso está tudo dentro do nosso cérebro. Isso funciona desta forma, desta maneira, para que nós venha entender e compreender esse movimento, que ele não deixa de ser totalmente... Então, o comportamento, ele é o último. O que é um comportamento? É a maneira como a pessoa age ou reage em determinadas situações, podendo ser influenciados por fatores internos, dentro de nós, ou externo, né? Tanto pode trabalhar internamente, como alguém chega e te traz uma informação, que é o externo. Um exemplo aqui, ó. Para que os seus objetivos possam ser realizados, dependerá de um comportamento assertivo. Um comportamento coerente com o que deseja. Não adianta você desejar conquistar os seus objetivos, mas você tem um comportamento de procrastinação. Você vive deixando para depois. Então, o teu comportamento é o resultado final daquilo que já houve um movimento interno dentro de você. Você entende? Primeiro, eu vou ter um pensamento, né? Uma informação, como que eu posso melhorar a minha sala terapêutica, o que eu posso comprar. Então chega aquela informação até a minha mente, mas para que aconteça de fato a melhoria, é necessário ter um comportamento meu mediante aquilo que eu quero fazer. E muitas vezes nós somos sabotados por pensamentos negativos, por pensamentos que nós não conseguimos e que nós não podemos fazer e nem adquirir aquilo. Tudo precisa, para que você venha realizar os seus objetivos, venha alcançar os seus sonhos, é necessário que aconteça um trabalhar interno. É muito importante você gerenciar a maneira como você se comporta, a maneira como você reage mediante uma situação. Tudo está interno. O que você deseja e como que você vai ter aquele comportamento mediante aquilo que você deseja. Como você reage diante daquilo que está vivendo, diante de um problema, se você foge ou se você se sabota, como que você lida, né, com todo esse movimento interno dentro de você. E quando uma pessoa ela não consegue gerenciar suas emoções, né, que tudo é um processo mental ali antes de você ter um comportamento, muitas vezes o pensamento de incapacidade, o pensamento daquilo que você não vai conseguir, muitas vezes tem uma raiz por trás daquele comportamento. Você precisa entender isso aí, né? Que tem algo por trás desse comportamento. Aqui é onde olhamos para a raiz, para onde muitas vezes nós ficamos prisioneiros dos nossos comportamentos disfuncionais. Por isso que com o método TPM, a gente vai buscar, a gente não trata a causa, a gente vai lá na raiz, porque tem que ser limpado lá da raiz e trazendo para fora, para que a pessoa consiga mudar a maneira dela pensar. Tem que mudar a matriz do comportamento, né? Você mudar a forma de tu pensar, a partir de ali, você vai começar a agir totalmente diferente, ó. Eu vou dar um exemplo de um comportamento disfuncional, por exemplo, em um relacionamento, muitas vezes. O que acontece que em um relacionamento, uma mulher, um homem, eles são sempre agressivos. Eles sempre tratam o seu parceiro, a sua parceira, de uma forma agressiva. E muitas vezes a pessoa não sabe por que ela tem aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó, da minha vida. Eu tinha esse comportamento. Muitas vezes quando me falava alguma coisa, eu tinha uma atitude de agir e responder agressiva.
Porque eu associava com algo que me aconteceu no passado, com algo que eu passei no passado. E aquilo fazia eu reagir daquela forma. E essa forma de eu agir, a qual era disfuncional, mas eu não tinha conhecimento, é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, porque quando eu entendi e fui lá na raiz do meu problema, limpei a raiz, e a raiz ela ficou tratada, nutrida por mim mesma, nutrida de conhecimento e entendimento. A partir dali, então, tudo começou a mudar. Então, muitas vezes eu não entendo porque aquela pessoa, ela tá na defensiva, ela sempre age agressivamente, ela sempre fala agressivo. Você pode ter certeza que por trás desse comportamento disfuncional, caso seja você, caso seja alguém do teu convívio que tem esse comportamento, essa pessoa ela precisa de ajuda, assim como eu precisei. Assim que quando eu passei pelo meu processo terapêutico com o método TPM, eu fui lá na raiz e entendi o porquê que eu tinha aquele comportamento. Eu precisei ter aquele comportamento para me proteger. E tem pessoas que ela tem um comportamento de timidez, ela é uma pessoa tímida, ela é uma pessoa que ela não se comunica quase, ela mais escuta do que fala. E por que acontece esse movimento dentro dela? Porque por algum motivo ela foi moldada daquela forma. E ela ficou adulta com aquele comportamento disfuncional. E se não tiver alguém com conhecimento que explique para essa pessoa, né, que ela pode mudar, que nós podemos mudar esse comportamento disfuncional, ou a pessoa que é agressiva sempre tá na defensiva, sempre tá achando que a pessoa tá querendo falar alguma coisa para ela, né? Ela tá sempre a pessoa já pensa que aquela pessoa vai fazer o que uma outra pessoa outrora fez. Ela sempre tá associando alguma coisa do passado com o presente. E isso é onde nos traz para um lugar de dor, onde nós atacamos pessoas muitas vezes que não precisam nos atacar, que aquele comportamento é totalmente disfuncional. E quando eu entendi isso aí, tudo ficou mais claro, né? O porquê que eu agi assim. Eu me perguntava, o porquê que eu ajo assim? O porquê que eu estou sempre na defensiva? Aquilo me fazia mal. E quando eu entendi que eu tinha que ir lá na raiz, né, de tudo aquilo que tinha passado, né? Desde a fase que a minha mãe me gestou, da minha criança. Porque o que acontece assim, ó, é igual a foto dessa árvore aqui, ó. Aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Aqui tem um carro e essa árvore, quando ela era só uma sementinha, ela cresceu dentro desse carro. Ela cresceu embaixo desse carro. E quando ela chegou na altura do carro, ela não viu possibilidades, porque para onde que ela ia ir se não tinha mais como ela crescer e ficar bonita e se expandir? Então ela teve que entrar num buraquinho aqui, né, do assoalho do carro. Ela entrou no buraquinho ali e ela foi se adaptando, né? Até que por fim ela conseguiu sair. Ela conseguiu sair. E o que acontece? Muitas vezes o trauma, ele promove uma adaptação do ser ao meio ambiente. Então aqui tem uma frase assim muito linda, dita, falada pela nossa mentora, né? Você se tornou quem deveria se tornar para se proteger e sobreviver. Muitas vezes nós precisamos, a gente tem um comportamento disfuncional porque outrora a gente precisou ter aquele comportamento disfuncional para nós sobreviver ao nosso meio. Mas hoje, depois desse conhecimento, depois de tu entender que tu pode dar matriz do comportamento e mudar o teu comportamento, então você pode mudar a tua percepção de agora em diante. Como que tu vai mudar o teu comportamento de agora em diante? Como que você vai trabalhar essa área da tua vida? Por exemplo, a minha área era essa, eu estava sempre na defensiva. Não precisava ser daquele jeito, mas aquele meu comportamento, os meus traumas, minhas dores de quando eu era criança, porque ninguém dá o que não tem. Por isso a importância de nós acolher os nossos pais, nossos cuidadores. Eles também sofreram, eles também tiveram traumas, eles também foram machucados. Ninguém pode dar o que não tem, eu não dou o que eu não tenho, você não dá o que você não tem. Quando você entende isso, tudo fica mais claro. Quando eu entendi isso aí, ficou mais claro. Mas hoje, eu posso reescrever a minha história. Eu posso me tornar uma nova pessoa, uma pessoa que era vista como depressiva,
que estava num estado permanente de depressão, a palavra de Deus chegou em mim, o conhecimento, Deus ele me deu a oportunidade. Só que assim, muitas vezes Deus ele nos dá a chave em nossa mão. Mas quem precisa colocar a chave na porta e abrir a fechadura e entrar é nós. Então assim, eu precisei de ajuda. Você entende? Eu fui buscar ajuda. Eu sabia que eu precisava me conhecer mais. Então foi ali que eu conheci a metodologia. Porque eu sempre digo, como a nossa mentora diz, não é pozinho de pilim-pim-pim, sabe? A terapia, ela não vai resolver os teus problemas, em outras palavras, mas ela vai te dar recursos. O que é recursos? Ela vai te dar ferramenta, ela vai te dar conhecimento para que você entenda que você pode sair daquele estado permanente a qual você estava. Aquele estado permanente que você precisou outrora para sobreviver, mas hoje o sol raiou, a luz brilhou. A luz do Espírito Santo chegou para mim, chegou para você. Você vai mudar o teu pensamento a partir do teu querer. Não, eu quero conhecer como é que funciona isso. Eu quero passar pelo processo terapêutico. Eu quero fazer a diferença. E você vai fazer a diferença, porque depende de uma decisão. Você não viu ali o comentário que eu fiz do comportamento? Para que eu tenha um comportamento, para que eu tenha assertividade em algo que eu queira fazer e nos meus objetivos, eu tenho que ter um comportamento mediante o meu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? O que você precisa mudar de fato em tua vida? Então, eu não posso mais ficar calada. Por que eu não posso mais ficar calada? Porque tem muitas almas feridas, tem pessoas machucadas, mas muitas vezes machucadas porque elas não têm entendimento nem conhecimento. É como a nossa mentora diz, não é sobre um mensageiro, não é sobre mim mais, eu quero que vocês entendam, é sobre vocês. Quando ela disse isso, eu entendi. Primeiro em mim, depois através de mim. Você vai guardar para você essa mensagem que você tem que pode transformar vidas? Você vai guardar essa mensagem aonde a gente viveu uma vida inteira limitado, dizendo que se uma pessoa nasceu daquela forma, ela não tinha possibilidade de mudar, de transformar, de renovar a sua mente? Então eu entendi que eu não podia pegar esse conteúdo só para mim, que eu tinha que pegar para mim e ajudar as pessoas que estão feridas, que estão com traumas. Aqui, trauma aqui, emoção represada é uma água parada, um trauma, uma doença, um desequilíbrio, uma ferida emocional, um conflito, e depois vem uma ruptura. O que é uma ruptura? Aquilo que fica ruminando em teu coração, aquilo que fica machucando, que você não consegue se libertar. Quando você entende que você tem que deixar o comportamento do outro com o outro, e o seu comportamento você tem que mudar a partir do conhecimento, é aí que vai mudar. Você muda hoje e outras pessoas vão mudar amanhã através do teu comportamento, através daquilo que tu vai passar para aquela pessoa. Então, por isso que quando eu entendi isso aí, que não é sobre o mensageiro, mas sim sobre a mensagem, é por isso que eu estou aqui, do meu jeitinho, né? Do jeito que Deus me fez, transmitindo essa mensagem para vocês. Porque Deus, Ele tem para minha e para tua vida o melhor. Ele tem para mim e para tua vida o melhor. Por isso que aqui em Filipenses 4:8 diz: tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Pense em coisas boas, se nutra de coisas boas. Cada vez que a tua mente, né, vamos dizer nós cristãos, o inimigo da nossa alma vem nos tentar colocar que nós não somos capazes,
Você já tem esse conhecimento, é você que tem o poder de dizer assim para ele, ó, não permito que você fique trabalhando na minha vida. Eu posso porque eu tenho um Deus que tudo pode. Eu quero porque eu vou trabalhar para que eu possa conquistar isso que eu quero. E eu consigo porque é o meu Deus que vai me ajudar. Então, aqueles pensamentos de negativismo, eles vão caindo por terra da tua vida, assim como eles caíram da minha. Quando o meu inimigo da minha alma, ou meus pensamentos, por algo que eu passei lá no passado, ou por o espiritual mesmo, quando ele quer me sabotar, eu mesmo digo para ele, não, hoje você não tem mais poder de me colocar numa cama. Hoje você não tem mais poder de me deixar em depressão. Deus, ele me oportunizou de me ter o conhecimento para que eu não precisasse mais carregar essa cruz pesada. O meu fardo poderia ser muito mais pesado, mas o Espírito Santo, ele não quis. Ele reescreveu uma nova história para mim. Você tem sim a capacidade de mudar. Isso é comprovado cientificamente que você tem. A neuroplasticidade nos prova isso. Então, por isso que hoje eu não poderia me calar diante de dizer para você, você tem como gerenciar suas emoções. Porque cada vez que você vai ter um comportamento disfuncional, não, eu tô tendo esse comportamento disfuncional por algo que já me aconteceu. Então eu tô achando que vai me acontecer de novo, então eu tô atacando por causa disso. Sabe? Eu tenho tanta coisa para ensinar, eu tenho tanta coisa para aprender, mas o que eu for aprendendo eu quero transmitir. Se alguém precisar passar por um processo terapêutico comigo, se alguém se quiser ceder essa oportunidade, ceder esse presente, eu estou aqui para segurar na tua mão e junto com você nós trilhar esse caminho com a ajuda de Deus. E eu tenho certeza que a partir desse momento, o virar de chave na tua vida vai acontecer. Porque eu sempre digo que tem coisas que não tem preço, tem valor. Tem coisas que não tem dinheiro nesse mundo que pague. A nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós saber que o nosso Redentor vive. Então, eu estou aqui falando como terapeuta, mas eu estou aqui também falando como serva do Senhor. Eu estou aqui falando como mensageira do Espírito Santo. Mensageira de Deus para a tua vida. Porque muitas vezes não é porque você adora a Deus, você serve a Deus, você teme a Deus, que Ele não está vendo a tua situação aí. O teu desesperar, o teu choro. Mas muitas vezes tu está com a tua mente restrita, a qual você não abre a mente para o conhecimento. Porque você tem que ver assim, ó, eu também sou uma pessoa evangélica. Eu também sou uma conhecedora da palavra de Deus. Mas eu precisei deixar o meu orgulho de lado e procurar ajuda para mim me conhecer na questões das minhas emoções, o porquê do meu comportamento desta ou daquela forma. É você que tem que dizer um sim para você mesmo. E você tá disposta? Você que está me escutando, tá disposto a dizer um sim para você? Dizendo um sim para você, as portas vão se abrir, porque a tua mente vai clarear. Você vai renovar os teus pensamentos. A renovação dos teus pensamentos vai acontecer a partir da tua decisão, do teu querer. Então, nessa tarde, a minha mensagem para você é isso. Você tem como gerenciar as tuas emoções. Espero que você tenha uma boa tarde, que você fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida grandemente.